De ouvir falar, hoje eu te conheço face a face, é um prazer enorme, poder conhecer o pastor, esta igreja amada, esse rebanho que aqui congrega, a gente esteve já aqui na nossa caravana da Cibames. Trago também um abraço da nossa associação, desejando a essa igreja as felicitações por mais essa data na vida dos amados irmãos, e que Deus continue abençoando de forma sobrenatural a vida desta igreja, e até que o Senhor venha, ela continue aqui proclamando o evangelho da paz, da salvação, da transformação, porque é esse evangelho que nós levamos aos confins da terra. Este fim de semana, a partir de sexta, foi quinta, começou quinta-feira à noite, nós tivemos também a nossa convenção Batista Sul-Mato-Grossense, o congresso. O pastor Fernando Brandão esteve ministrando aos nossos corações, e uma das frases que ele ministrou ali, que ficou guardado em nossos corações, foi: avançar sempre e retroceder jamais. Que esse seja sempre o propósito maior das nossas vidas como igreja do Senhor. A Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. Por isso não há, irmãos, possibilidade alguma de retornarmos, de retrocedermos ao passado. O propósito agora é só avançar adiante, olhando sempre, como diz Paulo, para o autor e consumador da nossa salvação, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, já está aberto ali. Pastorzão, essa tarde eu falava com o Papai do Céu, e o senso de responsabilidade, quando a gente está diante da igreja do Senhor é tão grande. E eu sempre digo: Deus, não me deixe perder esse temor em relação à sua palavra e a importância de falar sobre a mesma ao coração da tua noiva, da tua igreja e do teu povo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz: em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riqueza da sua generosidade. Feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, em nome, no poder, na autoridade de Cristo Jesus, nós queremos, ó Deus, engrandecer, louvar e bendizer o teu nome. Apesar de nós, o Senhor, ó Deus, tem feito coisas grandiosas e extraordinárias. Apesar de nós, o Senhor tem feito coisas, ó Deus, maravilhosas no meio do seu povo, e nós só temos a agradecer, a louvar e a engrandecer o seu santo nome. Nós pedimos a Deus por esta igreja, por esta celebração, por mais um ano de existência, mais um ano de história, proclamando Cristo Jesus como única esperança. Que a cada dia a bênção do Senhor esteja sobre esse rebanho, sobre o anjo do Senhor, a vida do pastor Gaudilei, a Deus, de forma sobrenatural. Que a proclamação do teu evangelho, a Deus, neste bairro, nesse setor, nessa localidade, a cada dia, seja, Senhor, a Deus, realizada pela vida dos teus servos, pela vida desta igreja, que é a agência do teu reino. E que jamais venhamos, ó Deus, retroceder, por mais, ó Deus, que venhamos enfrentar, sim, as nossas aflições, as tribulações do presente século, que os nossos olhos estejam sempre em Ti, autor e consumador da nossa salvação. Deus, que sejamos a cada dia surpreendidos, que sejamos a cada dia, ó Deus, agraciados pela pessoa do Seu Santo Espírito. Nos leva, Senhor, ao centro da Tua vontade, que é bom, que é agradável, que é perfeito, e é lá que nós queremos estar como igreja, é lá que nós queremos estar como filhos e filhas no Senhor e no Senhor, porque, ó Deus, é bom, é agradável e é perfeito. Te adoramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos falar um pouquinho sobre essa igreja maravilhosa que foi exortada por Paulo, quanto ao requisito da contribuição e da oferta voluntária para alguns cristãos que estavam passando por um período aí de necessidade e tribulação. Mas Paulo exorta a igreja de Corinto, usando como exemplo a igreja que estava na Macedônia. Paulo fala a respeito desta igreja e o coração desses amados irmãos, desses amados discípulos que ali estavam proclamando Cristo Jesus como única
esperança. E mesmo diante da sua pobreza, aqueles homens encontraram no seu ciclo a oportunidade de abençoar o próximo e ser diferença naquela geração. Um grande desafio para nós, como igreja do Senhor, no presente século, chamados para sermos e fazermos também a diferença, apesar das tribulações, apesar das aflições que nós enfrentamos. O pastor Galdinei falou sobre João 16:33. O próprio Senhor Jesus Cristo disse à sua igreja, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E junto com esse versículo eu carrego Mateus 28:19, onde o próprio Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Teremos sim aflições, teremos sim as tribulações do presente século, mas todavia teremos um Deus ao nosso lado, que não nos deixará em momento algum. Que os teus olhos estejam no Senhor, que a tua confiança esteja naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos instrumento, não só nesta comunidade, não só nesta localidade, mas onde colocarmos a planta do nosso pé, sejamos referenciais da glória do Deus vivo a quem nós servimos. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, diz a palavra, e a única coisa que Ele procura, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Existe um texto nas Escrituras Sagradas que fala de um período em que o povo de Deus adorava a Deus não em espírito e em verdade, um povo que adorava com os lábios, quando o coração estava distante do Senhor. Mas nós somos uma igreja convidada a adorá-lo em espírito e em verdade, que as nossas palavras não fiquem apenas no diálogo, mas possam nos levar à ação e à prática contínua do que é ser igreja do Senhor para essa geração, para esse mundo em que vivemos, pois nós temos sobre nós esta responsabilidade dada por Deus. Eu sempre questionei as palavras do apóstolo Tiago, em Tiago, capítulo de número 1, quando Tiago começa a falar conosco, dizendo: irmãos, tende por grande alegria o fato de enfrentarem diversas provações, tribulações, angústias. Eu dizia: Deus, o que estava acontecendo com esse cara? O que ele experimentou que eu ainda não experimentei? Porque ter prazer no sofrimento, Senhor, que é isso? Que história é essa? O que Tiago tinha tomado naquele dia? Mas quando você vai mergulhando e se aprofundando na pessoa do Espírito Santo, e ele vai tomando o seu ser de uma forma plena, querido, você vai compreendendo o que Tiago ele expressa por intermédio da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, Tiago capítulo 1. Olha o que Tiago traz aos nossos corações. Que coisa maravilhosa, queridos. Eu sempre olho para esse texto e os meus olhos me levam a imaginar esse momento em que Tiago está escrevendo, essa carta, essa epístola. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. O fato é que as tribulações que fazem parte do nosso dia a dia trazem a nós a maturidade cristã esperada pelo próprio Deus a cada um dos teus filhos. Paulo em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Entenda isso. Até as suas crises cooperam para o seu crescimento. Até as aflições do presente século vão cooperar para o propósito maior de Deus em nossa existência como igreja no Senhor e do Senhor. Enquanto eu estudava a respeito desse texto, Deus me levou à igreja de Esmirna, lá em Apocalipse. E quando Cristo se refere àquela igreja, Ele se refere de uma forma tão brilhante, tão maravilhosa. Eu disse: Deus, o que está acontecendo aqui?
Jesus olha para aquela igreja, né? Ele transfere isso a João, né? E diz: João, depois você leva a carta para os anjos da igreja. Mas eu vou te dizer uma coisa: diz para aquela igreja que eu conheço as suas tribulações, conheço também a sua pobreza, mas eu quero dizer uma coisa para ela, que ela é muito rica aos meus olhos. Você consegue compreender isso? Que apesar da pobreza financeira daquela igreja, ela era rica aos olhos do Senhor, porque a riqueza dela não estava ligada ou condicionada ao seu poder aquisitivo, mas sim aquilo que ela exalava diante de Deus através das suas ações, aquilo que ela exalava. E Paulo diz que nós somos como o bom perfume de Cristo. A pergunta é: o que você tem exalado nesses dias de tribulação que nós enfrentamos no dia a dia? O que nós exalamos através do nosso estilo de vida como igreja do Senhor e no Senhor? Nós estamos vivendo um tempo difícil, querido, onde todos os dias somos questionados. Existem muitos que ainda estão vivendo o luto da era da pandemia, do período da pandemia. E constantemente nós temos que visitar essas pessoas, levando a elas uma palavra de conforto diante de uma dificuldade enfrentada por cada um desses amados irmãos. Nós somos chamados por Deus para ser e fazer continuamente a diferença. Cristo Jesus olha para aquela igreja que talvez não tinha em si um poder aquisitivo muito grande. Cristo Jesus olha para a pobreza que aqueles irmãos expressavam e diz: você aos meus olhos é muito rico. E quando você caminha um pouquinho mais para frente, você vai encontrar uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. A essa igreja Jesus disse: eu também conheço as tuas obras. Você não é quente, você não é frio, você é morno, e por ser morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você se diz rica e abastecida, mas eu te recomendo: compre de mim ouro puro e fino. Eu te recomendo: compre também colírio para os teus olhos, porque você está enxergando com a ótica humana, não com a ótica divina. Eu também te recomendo: compre de mim vestes brancas, para que você possa cobrir a sua nudez. Duas igrejas, dois referenciais, duas histórias que falam tanto aos nossos corações. Uma igreja que não compreendia muito bem quem ela era no Senhor, todavia uma igreja que vivia os propósitos eternos para o qual Deus a criou. E Cristo vem e afirma a identidade desta igreja dizendo: eu conheço as suas lutas. Você se diz pobre, todavia aos meus olhos você é muito rica. E aí eu me lembro de Gideão, quando malhava o trigo no lagar, e o anjo aparece para ele e diz para ele: vai nessa força, homem valente, valoroso, e liberta Israel. Gideão, na crise de identidade, diz: que é isso? Você não me conhece? A minha tribo é a menor de Israel, a minha casa é a menor da minha tribo, e eu sou o menor da minha casa. O anjo não questionou em nenhum momento, só disse para ele: vai nessa tua força, homem valoroso, e liberta Israel. Muitas vezes desconhecemos como igreja quem somos no Senhor. Muitas vezes como igreja temos uma visão, querida, limitada em relação ao Deus que nós servimos. Mesmo diante das crises do presente século, mesmo diante das adversidades, nós precisamos caminhar e nunca retroceder. Nós somos igreja do Senhor, e como o próprio pastor disse aqui, e a palavra diz também, que as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia! Nós precisamos olhar sempre além, a respeito daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para sermos sal e luz do mundo. Nós precisamos brilhar nesse mundo de trevas. Nós precisamos dar sabor a esse mundo que está insípido, sem princípios, a esse mundo que dia após dia caminha a quilômetros de distância do propósito eterno do Criador. Por isso nós, como igreja, somos chamados, apesar das nossas aflições, apesar das nossas tribulações, a continuar proclamando Cristo Jesus aos confins da terra. Deus está à procura de homens que, assim como o profeta Isaías, se coloca diante dele e diz: Senhor,
Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, todavia eu contemplei a glória do Senhor. Deus faz com que um dos querubins ou serafins retira aquela pedrinha, desce com um atenaz, toca nos lábios do profeta, resolve o problema do pecado e diz: agora, quem enviarei, quem há de ir por nós? O profeta, ao ouvir essa palavra da parte de Deus, ele reconhece o chamado de Deus para ser e fazer a diferença naquela sociedade, na geração onde ele estava. Igreja Batista em Itatiaia, apesar das suas aflições, apesar das dificuldades do presente século, mantenham-se firmes olhando para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Mantenham-se firmes entendendo o propósito daquele que nos chama das trevas para a maravilhosa luz, para sermos uma igreja relevante, apesar do momento que estamos vivendo. Não podemos retroceder, não podemos olhar para trás, precisamos olhar sempre a Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu não cesso de dizer essas palavras. Aleluia. Mas quando Cristo olha para aquela igreja, a igreja de Esmirna, e diz para ela: apesar da tua pobreza, eu conheço as tuas tribulações, mas você aos meus olhos, embora não conheça, você é muito rica. Que você possa exalar o bom perfume de Cristo nessa geração. Que você possa ser e fazer a diferença em meio a uma geração corrompida, fora de princípios e valores que podem trazer sobre ela as eternas bênçãos do Senhor. Nós precisamos, como igreja, acordar para essa realidade. Muitas vezes olhamos sempre para os obstáculos da vida, para as dificuldades da vida, temos a tendência de enxergar aquilo que não deveríamos. Talvez seja esse um dos motivos, do qual o próprio Senhor Jesus olha para a igreja de Laodiceia e diz: ei, comprem de mim colírio para os vossos olhos. Parem de olhar com os olhos humanos e comecem a enxergar com os olhos da fé. Fernando Brandão fala sobre essa experiência do profeta Isaías junto ao Senhor. Havia naquela época a constituição de um novo rei a ser estabelecida. Isaías estava preocupado com isso, então ele vai ao templo orar. E quando ele chega no templo, ele tem uma experiência extraordinária com o próprio Deus, onde em visão ele vê o próprio Deus sentado no trono. E ele passa a compreender que, independente de quem governe aquela nação, Deus ainda está no trono. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Apesar das aflições, apesar de um momento tão tenso, ele pode compreender que quem tem o controle de todas as coisas é o Senhor. É o Deus que é dono do ouro, dono da prata, é aquele que supre as nossas necessidades. Diz um grande provérbio oriental que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Tempos difíceis fazem com que a igreja do Senhor possa exalar a verdadeira essência que há dentro dela. E quando falo de igreja, eu não falo das quatro paredes dos quais nós nos encontramos, falo da minha vida e da sua vida. Quem você é na aflição? Quem você é na tribulação como igreja de Cristo Jesus? Paulo diz que as lutas do presente século nada se compara com a glória que está reservada a cada um de nós. Se os seus olhos estiverem no presente século, querido, você será abatido facilmente. Mas se os teus olhos e o teu coração estiver nas questões espirituais, nada deste mundo abalará a sua fé e a sua confiança no Senhor. Aleluia. Pare de olhar com as óticas humanas, olhe com a ótica espiritual. Senhor, apesar da tribulação, apesar do momento difícil que nós enfrentamos, como disse o próprio Jó, coçando-se com um caco de telha, eu sei, o meu Redentor, Ele vive. Amém. Eu sei, o meu Redentor, Ele vive. Ele vai mudar esse quadro, Ele vai mudar essa história, Ele vai transformar
Imagine, perdeu a esposa, ou perdeu os filhos, perdeu toda a sua riqueza, os amigos vão até ele para o acusar. A própria esposa olha para ele e diz: se ainda se mantém fiel, pelo amor de Deus, amaldiçoe esse Deus e morra. Jó olha para ele e diz: mulher, como fala uma louca, fala você nesse momento, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí quando você vai para o capítulo de número 42 do livro de Jó, e você compreende o que Deus está fazendo, e o que Deus está realizando e efetuando ali, você encontra isso lá no livro de Jó. Mas quando você volta para a igreja de Esmirna, Jesus ele continua dizendo algo sobrenatural para aquela igreja. Ele disse: o diabo lançará alguns de vós na prisão, e essa prisão vai durar somente 10 dias. Expressão de que Deus ainda está no controle, Deus ainda está no trono, e quem comanda todas as coisas é Ele, né? Isso é algo extraordinário da parte do Senhor aos nossos corações. Aí Jesus finaliza a mensagem àquela igreja dizendo: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida eterna. Chamados para ser e fazer a diferença, apesar das nossas tribulações, apesar das angústias que nos cercam no dia a dia. Lembre-se que você tem um Deus que trabalha por você. Lembre-se que você tem um Deus que lhe fez promessa que estará ao teu lado em todo momento, não te deixando em momento algum. O fato é que as provações do presente século nos levam ao centro da vontade de Deus. Quando Herodes prendeu Pedro e matou Tiago à espada, a igreja só tinha uma coisa a ser feita: não contratar um belíssimo advogado. Não foi essa a estratégia da igreja. Ela dobra os joelhos e diz: Senhor, nós já perdemos um dos nossos irmãos. Pedro está preso. Herodes amanhã entrega Pedro aos judeus. Faça alguma coisa, Senhor, por nós, em nós, através de nós. Não sabemos como, mas faça, Senhor. A Bíblia diz que naquela noite o anjo visita aquele presídio. Pedro sai dali de uma forma assustadora aos nossos olhos, porque os guardas estavam ali, mas todos dormiram tranquilos, enquanto cada porta daquele presídio era aberta até que Pedro chegasse à rua. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 71, ele disse: foi bom, Senhor, eu ter enfrentado a aflição, porque assim eu passei a conhecer os teus estatutos. A igreja diante da aflição, ela recorre à palavra. A igreja diante da aflição, ela recorre à oração. A igreja diante da aflição, ela volta ao centro da vontade de Deus. A verdadeira igreja, querido, porque aquela que não é, ela espana. O próprio Senhor Jesus, em João 10:10, quando ele fala que é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, ele diz que o mercenário não é assim. O mercenário, na crise, o que ele faz? Ele foge. Ovelha que não é ovelha não permanece. Na crise, ela foge, ela abandona, ela sempre vai olhar para a pastagem mais verde diante dos seus olhos. Mas a igreja de Cristo, ela permanece mesmo na adversidade. A igreja de Cristo, ela permanece mesmo diante das tempestades e dos obstáculos existentes. Você quer uma prova disso? Quando João fala da grande tribulação, ele diz que será levantado ali um número tal de fiéis que não negarão a Cristo Jesus, que não aceitarão sobre si o governo do anticristo e a marca da besta. Ou seja, se entregarão, porque servirão somente a um Deus, que é o Deus de Israel. A igreja do Senhor, ela não pode retroceder, ela tem que caminhar continuamente, sempre olhando para Cristo Jesus. Apesar das suas aflições, apesar das dificuldades que você tem enfrentado, permaneça-se firme, pois como diz a palavra do Senhor, mais um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Eu gosto de uma outra versão que diz: não temas, ó vermezinho de Jacó, ó bichinho de Jacó, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo:
E quando Ele vai conosco, a gente tem prazer e alegria em expressar aquilo que Davi disse no Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Apesar das aflições, apesar das nossas tribulações, nós precisamos ter um coração voltado ao propósito eterno e divino estabelecido pelo Senhor. Amém. Eu não sei se você compreende o propósito de Deus para a tua vida como membro desta casa. Eu não sei se você já tem a compreensão do que Deus deseja realizar através da sua vida junto ao pastor desta igreja, nesta comunidade. Mesmo diante das aflições, mesmo diante das tribulações, mantenha-se firme, porque aquele que começou a boa obra em nossa vida, diz a palavra, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Por isso que não podemos perder o foco em relação ao propósito de Deus, apesar das nossas aflições, apesar dos momentos de angústia. Olhe sempre para o autor e consumador da sua vida, aquele que veio e suportou tamanha afronta, aquele que veio e suportou tamanha injúria por amor às nossas vidas. Que os teus olhos estejam em Cristo, não nas tribulações do presente século. Que você compreenda sempre o propósito de Deus na sua vida, o propósito de Deus na vida desta igreja, aqui em Jardim Itatiaia. Tem jardim, ou é só Itatiaia? É Jardim Itatiaia. Jardim Itatiaia. Juntos nós somos muito mais fortes, queridos. E quando eu olho para a igreja primitiva, o que aquela igreja fez no princípio, a Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, para que todos eles estivessem em comum, para que todos eles estivessem na mesma medida. A igreja dos macedônios, quando compreendeu que os irmãos de Jerusalém passavam por alguma aflição, foram movidos de íntima compaixão e generosidade, e Paulo diz que eles não só ofereceram o recurso financeiro, a alimentação, mas ofereceram a si mesmos. Se você olhar os versículos que procedem, o versículo de número 3, 2, você vai compreender que eles se colocam à disposição. Paulo, se necessário, aqui estamos para ir servir os nossos irmãos em Jerusalém. Não foi apenas uma ajuda voluntária de valores específicos, mas aqueles homens, antes de oferecerem o valor, eles estavam ofertando a própria vida diante do altar de Deus. Parabéns, jovem, pela sua postura. Eu preciso estar em um ambiente onde eu possa produzir, onde eu possa frutificar, onde eu possa ser útil. Eu preciso estar em um local onde eu possa ser útil ao Rei e Senhor meu. Aleluia. A exemplo da igreja dos macedônios, você tem colocado a sua vida diante do altar do Senhor para servi-lo com integridade e inteireza de coração? Pastor Fernando Brandão ontem fez um desafio e disse: se você entende que Deus te chamou para uma responsabilidade grande mediante a obra do Senhor, venha aqui à frente, ou levante a sua mão. Alguns levantaram e ele disse: irmão, se você não tem coragem, não faça isso, abaixe sua mão agora. Ele disse: porque muitas pessoas, no calor das emoções, levantam as suas mãos e dizem: vem aqui, Senhor. Mas quando Deus diz para ele: vai para o Acre, ele fala: peraí, eu pensei em ir para o Rio de Janeiro. Quando Deus manda ele trabalhar com os ribeirinhos, ele fala: não, ribeirinhos não, Senhor, que isso? Eu posso ir para Boston, nos Estados Unidos, eu posso ir para qualquer outro lugar aí, Senhor. Uma vez que você se entrega ao Senhor, você precisa entender que quem conduz a sua vida agora não é mais você, é Ele. O próprio apóstolo Paulo diz: já não vivo eu, mas Ele é quem vive em mim. Ofereça não só a sua contribuição financeira,
ofereça a sua própria vida diante do altar do Senhor. Ofereça tudo que você tem. A Bíblia fala de uma mulher que em um determinado dia vai ao tabernáculo, vai à sinagoga, leva consigo apenas 2 moedas. Jesus estava ali com seus discípulos. E Jesus observa o ofertar daqueles homens, muitos com talvez as suas sacolas cheias, se inclinavam no ato de entregar a sua oferta diante do altar. Aquela mulher entra com 2 moedas, ela coloca diante do Senhor e Jesus para tudo, chama a atenção dos discípulos e disse: olhem isso, observem a atitude de um verdadeiro adorador. Os discípulos focam naquela mulher, ela vai até o gasofilácio, se existia naquela época, ela coloca diante do altar e diz: está aqui, Senhor. Jesus olha para os discípulos e diz: ela acaba de dar mais do que qualquer um que tenha depositado sua oferta. Eu imagino Judas olhando e dizendo: Senhor, você não viu a sacola do José cheinha? Você não viu a generosa oferta do Sebastião? Jesus olha para os discípulos e diz: cada um deu dentro da sua abundância, daquilo que lhe sobrou. Essa mulher não, ela entregou tudo que ela tinha diante do altar. Aquela mulher não levou só apenas a sua oferta física, ela levou a sua própria vida diante do altar de Deus. O que você tem entregado para Deus? Estamos passando por um momento de aflição, um momento de tribulação. Não estou falando de financeiro aqui, querido. Nem quero fazer apologia, teologia da prosperidade, não. Eu quero tratar a respeito da sua vida. Você que uma vez, em algum momento da sua história, levantou a sua mão e disse ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, para te servir. Qual tem sido a sua postura diante das aflições do presente século? Como nós temos nos comportado como igreja nos dias atuais? Nós somos chamados para ser uma igreja relevante na sociedade. Uma igreja da qual a sociedade, se essa igreja sair daqui, a sociedade vai chorar e dizer: por que eles têm que sair daqui? Por que eles deixaram esse local? Por que eles deixaram esse ambiente? Nós somos uma igreja chamada para ser relevante, para exalar o bom perfume de Cristo. Quando você sair do seu trabalho, da empresa que você trabalha, o seu patrão tem que te ligar 4, 5 vezes, dizendo: é salário, eu vou aumentar. Porque ele reconhece em você a figura de um homem, de uma mulher de Deus. Seus vizinhos devem chorar com a sua partida, ou a mudança repentina para um outro bairro, para uma outra cidade, dizendo: nós vamos perder tanto sem ele aqui. Apesar das aflições, seja a igreja de Cristo. Apesar dos problemas, seja a noiva do Cordeiro. E que a sua generosidade seja carregada, fundamentada em uma única palavrinha chamada amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se eu não tiver amor, serei como um símbolo que retine. Eu vou fazer barulho, eu vou fazer muito movimento, mas não vou transformar a vida de ninguém. Deus está à procura de uma igreja que, apesar das adversidades, se mantém firme aos princípios da sua palavra. E essa é a igreja que nós queremos ser. Essa é a igreja que nós devemos ser para essa geração. Aleluia. Igreja Batista Itatiaia, apesar das aflições, apesar das tribulações do presente século, mantenham-se firmes, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé. Não desistam jamais de deixar a essa sociedade, a essa comunidade, um legado para as futuras gerações. Que possa fluir do conhecimento desta igreja homens e mulheres que farão a diferença em nossa nação, em nosso estado, em nossa cidade de Campo Grande. Que amanhã nós possamos ouvir diversos testemunhos dizendo: olha, eu estou aqui em um lugar de honra, todavia eu só cheguei aqui porque um dia um membro, uma pessoa de uma igreja Batista Itatiaia, falou para mim a respeito do propósito de Cristo para minha vida. Aleluia. Que essa igreja continue sendo relevante. Que essa igreja, apesar das adversidades, apesar dos problemas, apesar das tribulações,
entenda quem ela é no Senhor. A igreja de Esmirna precisava ouvir isso da parte de Deus. Eu imagino João quando ele leva a carta a esta igreja, e essa carta é lida àqueles irmãos que se julgavam tão pobres, apesar das suas lutas. E quando João escreve isso, quando João expressa isso ao coração daquela igreja, dizendo: vocês são ricos do Senhor, não pela conta bancária de vocês, mas pelo que exalam diante dessa sociedade, pelo que exalam diante desse povo. Aleluia, Jesus. Apesar das aflições, continue lutando. Apesar das adversidades, chorar pode. Eu descobri que homem também chora, viu, pastor? E como chora, né? Homem também chora, porque eu sou chorão. Eu passei a tarde aos pés do Senhor. Eu disse: Deus, não vai sobrar nenhuma para a noite, né? Que coisa extraordinária estar aos pés dele, é compreender o que ele deseja fazer através de nós, apesar de nós. Eu sempre digo isso. Nós não temos mérito algum, querido. O mérito é todo dele, a honra é toda dele, a glória é toda dele, até no respeito da salvação. O próprio Deus deixa claro: nós somos salvos pela graça, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí você vai para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Paulo disse que os dons de Deus são irrevogáveis. Se ele te deu, é teu, ninguém pode tomar. Coisa maravilhosa. Se Deus te chamou para ser uma igreja relevante no século 21, seja uma igreja relevante no século 21, apesar das aflições, apesar das tribulações. Eu quero encerrar com o texto de Atos, capítulo 5, versículo de número 40 a 42. A palavra diz: então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo como Senhor. Presos, açoitados, libertos, expressando aquela palavra de Paulo: creio eu. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. A Bíblia diz que aqueles apóstolos, apesar da tribulação enfrentada no dia seguinte, estavam de casa em casa cultuando ao Senhor e no templo adorando o Deus de Israel. Apesar das aflições, se alegre e continue adorando o Senhor até que Ele venha. E a Bíblia diz que Ele virá em um tempo, esse desconhecido a cada um de nós. Mateus 24, 36 é claro, né? Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai. Esteja pronto, porque a qualquer momento o Senhor vem. Os sinais estão aí, as evidências estão aí, a perseguição acontece. Por mais que ela esteja aos nossos olhos camuflada, ela está acontecendo. Tudo está se cumprindo. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Quero convidar o pastor Claudilei à frente. Logo após eu vou